De volta aqui no Política Cruzada. E como foram os 100 primeiros dias do governo de Jair Bolsonaro? Crises? Polêmicas? Soluções? A queda na aprovação popular do presidente e os percalços na articulação política com o Congresso Nacional. A repórter Tânia Costa faz agora um resumo desse início de governo no Executivo Federal. Jair Messias Bolsonaro, militar da reserva, 63 anos, o 38º presidente do Brasil, foi eleito com mais de 55% dos votos. Ele completou 100 dias à frente do Executivo brasileiro, num cenário polêmico e onde pesquisas apontam queda na popularidade. Seriam as declarações polêmicas, as crises nos ministérios, a expectativa diante das reformas? Não, tá regular. Vamos dizer assim, não nem péssimo nem ruim. Ainda está muito aquém, porque as coisas estão muito assim, ainda desorganizadas. A última pesquisa do Instituto Datafolha em 130 municípios mostra que 32% dos que responderam consideraram o governo ótimo ou bom, 33% regular e 30% reprovam a administração. Responderam que o governo é ruim ou péssimo. Pela série histórica da pesquisa, essa é a pior avaliação para um presidente da República no início de primeiro mandato. Para alguns eleitores, a corrida rumo à aprovação da reforma da Previdência, pauta indigesta no Congresso Nacional, impacta na popularidade do presidente. A Previdência, eu acho que é a pior delas, porque eu acho que tem muito erro lá. E eles querem fazer tudo a toque de caixa, deveria analisar um pouquinho mais o senhor Paulo Guedes e não jogar tudo em cima do povo. Nos 100 primeiros dias de governo, Bolsonaro trocou 2 ministros. O primeiro foi Gustavo Bebiano, da Secretaria-Geral da Presidência. Ele foi envolvido em um desvio de dinheiro no PSL por meio de candidaturas de mulheres. O segundo foi Ricardo Vélez, na pasta da Educação, depois de uma sequência de demissões nos cargos de segundo escalão do MEC. Entre as polêmicas de início de governo estão as reações negativas da sociedade com a intenção de Bolsonaro de comemorar o golpe de 1964 e por tuitar um vídeo obsceno no Carnaval de São Paulo, além de defender que o nazismo era de esquerda. O governo também é criticado pela relação desgastante com o Congresso por causa dos ataques do presidente e do filho dele ao que eles chamam de velha política e também pela dificuldade de articular o apoio à reforma da Previdência. O presidente do PSL em Uberlândia, o partido de Bolsonaro, diz que a legenda tem conversado com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e minimizou a falta de articulação política no parlamento. A gente está falando dos primeiros 100 dias, né? Isso acaba que gera uma tensão, a gente está tendo toda uma habilidade para poder discutir isso com o Rodrigo Maia, né? Mas isso vai acabar alinhando, a expectativa da gente é positiva, isso vai acontecer, como a reforma agora ela tem que sair, porque senão isso vai trazer um impacto negativo muito grande para o país e a gente aguarda isso muito positivamente. Muito obrigado, Tânia Costa, pela reportagem. E aqui nos nossos estúdios estamos recebendo o professor José de Magalhães, da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Uberlândia. Ele também que é analista político e vai comentar conosco agora esses 100 dias do governo de Jair Bolsonaro. Professor, muito obrigado pela presença. Bom dia para o senhor. Bom dia, Danilo. Bom dia, audiência. Bom, na quarta-feira, portanto, completamos 100 dias do governo de Jair Bolsonaro. A gente viu na reportagem, é bom a gente destacar isso aqui. Claro que foi uma eleição extremamente diferenciada, conturbada. Nós tivemos um presidente muito presente nas redes sociais, com pouco relacionamento com a mídia tradicional, mas com uma eleição expressiva, quer dizer, a chancela da população. E esses 100 primeiros dias de governo foram muito conturbados, vamos dizer assim, né, professor? Qual é a avaliação que o senhor faz nesses 100 primeiros dias? O que a gente pode esperar daqui para frente? Eu acho que
a palavra correta, eu fiquei procurando uma palavra de qual que a gente poderia usar, é confuso. Foram 100 primeiros dias confusos, inclusive para a gente poder fazer um prognóstico do que será o governo daqui para frente. Porque é claro, Danilo, que o importante é a resultante final do governo, mas agora, nos 100 primeiros dias, a gente vê o vetor, ou seja, a direção que o governo toma. Sinais. Né? Exatamente. E esses sinais não são sinais que nos indiquem com alguma clareza para, de fato, aonde o governo vai chegar. Uhum. Então, isso que você mencionou agora, que foi um presidente presente nas redes sociais durante a eleição, isso permanece agora durante os primeiros 100 dias de mandato. Mas agora como um problema, né? Agora com um problema, inclusive porque assim, o que acontece com as redes sociais, principalmente utilizadas pelo presidente e sua família, né, o seu entorno? É justamente que as crises geradas, ou as falhas de comunicação geradas pelo governo são feitas pelo próprio governo. Uhum. E não, por exemplo, feitas por uma oposição, o que é de fato preocupante, porque veja bem, das oposições a gente espera exatamente isso. Nós esperamos que as oposições criem dificuldades, etc. O que nós observamos nesses primeiros 100 dias é que as crises e as dificuldades não foram criadas pela oposição. O PT está inoperante, continua com uma pauta fixa no Lula livre, o PDT ainda não conseguiu se reorganizar e nem tem musculatura política para poder fazer frente como oposição ao governo. Então, o que sobrou mesmo foram o núcleo duro do governo e uma base no Congresso Nacional, chamado Centrão, que quer se aliar ao governo de Jair Bolsonaro, mas espera também uma contrapartida do governo. Quer se aliar a qualquer governo, né? Exatamente por causa da contrapartida. Exatamente. Mas o governo se coloca de uma maneira bloqueada a articulações, pelo menos até as últimas notícias. As tentativas de articulação foram tímidas, colocaram pessoas em todos os escalões de governo e das suas lideranças inexperientes do ponto de vista político e do ponto de vista técnico. Então, mesmo que elas fossem experientes técnicos nos seus locais de origem, são inexperientes do ponto de vista político. Então, só para a gente citar que é o ministro com maior popularidade, maior até que do presidente, o ministro Sérgio Moro. Sim. Ele é uma pessoa técnica, um juiz que tem doutorado, etc., mas é um inexperiente do ponto de vista político, porque nunca esteve em nenhuma carreira ou em nenhuma posição de articulação. O próprio da economia também. E o próprio da economia, o que demonstrou claramente na comissão da CCJ, que ele não tem o trato político para ele poder lidar com as situações. Reconhecido por ele, inclusive. Sim, reconhecido por ele. Então vejam, o vetor que se orienta daqui para frente, mesmo que muitas das pessoas que votaram no presidente Jair Bolsonaro fiquem esperançosas, gostem, etc., é um vetor que não trará resultados. É um vetor que indica muitas confusões. Então, por exemplo, boa parte das boas decisões do governo foram recuos. Então, recuos do edital do MEC que não exigia bibliografia correta, recuo da decisão de mudar a embaixada para Jerusalém, enfim, uma série de recuos sobre a fala da imigração que o presidente fez nos Estados Unidos, sim, uma série de recuos que é dado porque o presidente é assodado. Ontem eu vi uma análise na CBN que a articulista dizia que o presidente é indomável. E por esse trato indomável, ele não consegue mostrar para as pessoas o caráter presidencial que ele tem. Então, isso é realmente muito complicado. De outro lado, porque aí a gente faz a análise, essa foi uma análise exógena, né, de fora do governo. Se a gente observar aquilo que o próprio governo se propôs a fazer, também é complicada a análise, porque essas medidas, por exemplo, a medida de flexibilização da posse de armas, ela é uma medida controversa, mas está dentro do padrão do governo. As medidas que têm a ver com revisão de anistia também é controversa, mas está dentro do padrão do governo. Porém, a principal medida do governo, que é a reforma da Previdência, ela também não avança pelos problemas políticos. É uma dúvida. Mas pelos problemas políticos. O próprio presidente, quando tem a oportunidade de diz que se fosse por ele, a reforma não aconteceria. Então, o que acontece? Qual que é o recado que ele manda tanto para a população
quanto por uma base aliada, que, assim, olha, eu mesmo não acredito nessa reforma da Previdência. Ontem o Paulo Guedes disse que o presidente não morre de amores pela reforma da Previdência. Então, assim, as mensagens são mensagens contraditórias. E às vezes até eu observo o seguinte, eu não sei se o governo ele quer se comunicar com a população ou com o Congresso Nacional. E essa comunicação às vezes falha, né? Porque ele monta um discurso para ficar bonito, correto, com aquele rumo que ele deu nas eleições e com o eleitorado dele, sobretudo aquele que o segue nas redes sociais, mas aí ele cria uma crise no governo, ele cria uma crise na articulação política. Exemplo disso foi a situação com o próprio presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e essa história de velha política, que ele teve que depois recuar e dizer, não, a velha política não é bem assim, recebeu alguns presidentes de partidos. O senhor acha que ele vai ter que ceder, porque senão a reforma não passa? No caso da reforma da Previdência, o presidente Bolsonaro tem muita sorte. Qual que é a sorte que ele tem? Existe uma espécie quase consensual, não sei a oposição, no Congresso de que precisa alguma reforma da Previdência passar. Então, ficar sem reforma da Previdência, ele não vai ficar. Mas não será a reforma da Previdência proposta pelo governo. Vai ser outra proposta da Previdência. Existem discussões dentro do Congresso se vai ser a proposta, inclusive, já votada e comentada na comissão especial que foi feita no governo Temer, Sim. exatamente para não dar ganho político para o governo Bolsonaro. Mas alguma reforma da Previdência terá. O próprio governo, aproveitando um gancho disso aí, o próprio governo diz que tem gordura para queimar na reforma da Previdência. Então, ao que parece, ele mandou uma proposta sabendo que ali ia diminuir. Sim, mas a sorte do governo é que o Congresso quer aprovar alguma reforma da Previdência, então o Bolsonaro está relativamente confortável nessa relação, porque o Congresso, o que eles vão fazer, na minha visão, é gastar mais capital político do presidente, gastar mais tempo do que ele necessitaria realmente da reforma ser aprovada, para mostrar para o presidente que quem tem o controle da situação é o Congresso e não o presidente. Então, nesse caso, o presidente tem muita sorte, porque o contexto favorece que a agenda da reforma da Previdência seja uma agenda que ultrapasse. Mas uma coisa que você mencionou, Danilo, que é importante, tanto aqueles que votaram no presidente Jair Bolsonaro quanto aqueles que não votaram, mas principalmente o presidente Bolsonaro precisa compreender, é que os 50 e tantos % de votos que ele teve não foram 50% dele, né? As pesquisas aí estão mostrando, né? Então ele tem 1/3 de ótimo e bom, 1/3 de regular e 1/3 de ruim e péssimo. Que é a reprovação. Que é a reprovação, claro. E esse ruim e péssimo cresce. Mas por que cresce? Porque o presidente Bolsonaro foi eleito em larga medida por um antipetismo, por um cansaço da política tradicional e não por ele mesmo. E as pesquisas desde sempre demonstram que a maioria da população não é a favor da maioria das pautas que o presidente defende. E o que aconteceu nesses 3 primeiros meses? Foi justamente o presidente fazendo, talvez, o governo mais ideológico desde a redemocratização brasileira. Ele sempre dizia que não seria ideológico, que as decisões não seriam ideológicas, mas é o governo mais ideológico desde a redemocratização. A direita, que ele é transparente, que ele é a direita, etc., mas é mais ideológico. O que acontece quando ele resolve fazer uma postura marcada intensamente ideológica? Ele perde aqueles que votaram nele somente para tirar o PT do poder. Então ele vai concentrando o seu capital eleitoral e político na parcela do eleitorado mais radicalizado, que está com ele para o que der e vier. Então, assim, é muito provável que se continue nesse vetor, que o capital político dele seja mais erodido ainda para os níveis que são os níveis considerados próprios do capital político dele, que é de entre 15% e 20% do eleitorado brasileiro. Mas aí é claro que tudo depende de uma coisa. Tudo vai depender um pouco de como a economia vai e de como que as pessoas vão se sentir. E aí está um grande dilema. A gente não sabe o que vai ser da economia, mesmo se a reforma da Previdência passar. A gente não sabe o que vai ser. Até porque ela não é a salvadora da pátria. Resolve em parte, mas não... É como os articulistas econômicos que defendem a reforma da Previdência, eles dizem que a reforma da Previdência ela é uma condição necessária, porém insuficiente para o crescimento econômico. Eu tendo
discordar um pouco que ela de fato seja uma condição necessária. Mas partindo aí desse pressuposto que ela seja uma condição necessária, se outras medidas não forem tomadas no contexto brasileiro, realmente a gente não vai ter um quadro favorável. E aí, pensando na economia, impactando no cenário político e não na economia propriamente dita, impactando no cenário político. E isso vai impactar no efeito cascata. Porque aí, vejam bem, Danilo, todos os governadores que se aproveitaram de uma maneira quase oportunista do capital político do presidente Bolsonaro e do cansaço contra o Partido dos Trabalhadores, que apoiaram muito entusiasticamente o Bolsonaro, começam agora a perceber que isso não foi grande ideia. Então, João Dória começa a se afastar do presidente. Wilson Witzel, nos Estados Unidos, anunciou que vai ser candidato a presidente. Então, ele vai ter que se distanciar cada vez mais. O próprio Romeu Zema, aqui em Minas Gerais, também tenta ter uma atuação mais autoral, descolada do presidente da República, porque percebem que o sucesso do governo Bolsonaro está numa série de condições que não estão favoráveis no momento. Veja bem, Danilo, a Dilma, quando chegou ao poder, em 2010, pela primeira vez, ela tinha pegado um país que no ano anterior tinha crescido 7,5%. 7,5% é nível chinês de crescimento. É aquela capa da The Economist que o Brasil, que o Cristo Redentor subia que nem um foguete. A Dilma, aí, por diversas questões, inclusive a própria incompetência, ela fez esse foguete cair. Mas o Bolsonaro pega numa situação diferente. Pega numa situação em que a economia vem numa recuperação muito lenta, né, numa recuperação inercial, não é uma recuperação de fato porque o governo fez alguma coisa, mas é uma recuperação inercial. Todo momento de crise depois tem uma recuperação inercial e que, se não houver de fato medidas concretas, esses governadores vão estar muito mal diante dos seus eleitores. E aí mais, 2020 é eleição municipal. Os prefeitos também que apoiaram o governo, o Jair Bolsonaro a presidente, também terão que, de alguma medida, se descolar da figura do presidente para poder conseguir eleger ou seus sucessores ou conseguir a reeleição. Então, assim, o impacto político da agenda política econômica do Jair Bolsonaro impacta os governos estaduais e impacta a eleição do ano que vem, que muitos prefeitos apostaram no presidente. Professor, eu quero colocar um tempero nessa nossa conversa, porque nós ouvimos também alguns colegas seus, especialistas da Universidade Federal de Uberlândia, porque na quinta-feira, inclusive, o presidente Bolsonaro fez um balanço dos 100 primeiros dias de governo e destacou as viagens internacionais que realizou nesse período. Bolsonaro fez sua estreia internacional no Fórum de Davos, na Suíça, no fim de janeiro. 2 meses depois, em março, ele cumpriu a primeira viagem de caráter bilateral, indo aos Estados Unidos. Ele se reuniu com Donald Trump e prometeu abrir mão do tratamento especial na Organização Mundial do Comércio e autorizar o uso da base de Alcântara, no Maranhão. Depois dos Estados Unidos, Bolsonaro foi ao Chile, onde se encontrou com o presidente Sebastián Piñera. Na terceira viagem bilateral, dessa vez para Israel, Bolsonaro excluiu locais muçulmanos do roteiro e demonstrou apoio aos israelenses, visitando o Muro das Lamentações ao lado do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. O que dizer dessas viagens internacionais e da política externa do governo Bolsonaro nesses primeiros dias? Bom, Política Cruzada ouviu a opinião da professora Bárbara Mota, do Instituto de Relações Internacionais da UF, e nós vamos acompanhar agora. Em relação à viagem nos Estados Unidos, o presidente, ao longo desse processo de construir essa viagem para os Estados Unidos e de aproximação com o governo Trump, tem algumas falas um tanto quanto antagônicas em relação à China. E isso pode ser extremamente prejudicial para o governo brasileiro, porque a China é um parceiro comercial indispensável da balança comercial brasileira. A China, ela pode não ter falas muito concretas em relação a esse antagonismo, mas existem alguns ruídos dentro do governo chinês do ponto de vista de queremos ver o que o Brasil vai fazer quando a China parar de comercializar com o Brasil. Então isso pode ser extremamente prejudicial.
Em relação à viagem a Israel, o Brasil acaba de forma um tanto quanto irresponsável antagonizando os parceiros árabes. O presidente Bolsonaro foi convidado pelo presidente palestino Mahmoud Abbas a visitar o território palestino, recusou o convite. Teve também aquele episódio do filho do presidente Bolsonaro falando que gostaria que visse os palestinos se explodirem, alguma coisa nessa narrativa. Então, antagoniza, né, esses parceiros que são fundamentais também, principalmente para a exportação de carne brasileira. E rompe, faz uma inflexão histórica da política externa brasileira, em que desde 1947 o Brasil advoga a possibilidade de uma solução de 2 estados, ou seja, a possibilidade de que Palestina e Israel convivam harmonicamente e dividam esse território harmonicamente. Então, a partir do momento em que o governo Bolsonaro tem essa predileção a Israel e deixa de lado ou negligencia esses parceiros árabes, ele acaba tomando de forma inadvertida ou não, mas não me parece ser de forma inadvertida, mas ele acaba tomando um posicionamento em relação a um conflito geopolítico histórico. Tá aí então a opinião da professora Bárbara, muito obrigado. Bom, e na quinta-feira também o presidente assinou 18 projetos e decretos que dão continuidade às metas estabelecidas no começo do governo. Entre eles está o projeto de lei que firma a independência do Banco Central, a criação do 13º para o Bolsa Família, a Política Nacional de Alfabetização e a revogação de conselhos na administração pública federal. O presidente Bolsonaro voltou a defender a reforma da Previdência. Disse que a proposta tem papel especial para equilibrar as contas públicas e futuros investimentos e que o governo está buscando alavancar a economia por meio de medidas como austeridade dos gastos públicos e geração de empregos. Mas o que dizem os especialistas sobre a política econômica do governo nesses 100 primeiros dias? Nós ouvimos a opinião do professor Eduardo Nunes Guimarães, do Instituto de Economia da UFO. Desemprego de mais de 13 milhões de pessoas. Isso é o desemprego aberto do IBGE, ou seja, tem muito mais gente desocupada. Qualquer pessoa, não precisa ser economista, é só ir para a rua, parar no semáforo e ver a quantidade de ambulantes, pessoas vendendo quase nada, pessoas fazendo atividades que são completamente atividades desnecessárias. Elas estão tentando, do ponto de vista, elas estão tentando sobreviver. Então, não precisa ser economista para ver que a economia está completamente paralisada, o crédito está difícil e caro, e, portanto, por mais que a gente consiga e tenha que fazer boas expectativas para o futuro, é preciso que tenha medidas concretas para que isso aconteça. Por exemplo, sinalizar um programa de investimento na área de infraestrutura, sinalizar programas claros para a retomada do emprego, né? Sinalizar programas claros para um projeto de educação, ou seja, nós estamos com o Ministério da Educação 100 dias praticamente sem nenhuma postura. Nós que estamos na academia estamos extremamente preocupados, ou seja, cortaram os recursos, cortaram as bolsas, nós estamos planejando sem um horizonte de tempo. Então, nesse sentido, é preciso objetivamente ter um projeto e dizer o que vai fazer com a economia brasileira. Muito obrigado, professor Guimarães, também pela contribuição aqui conosco, falando um pouquinho sobre economia. Professor Magalhães, antes de nosso tempo já está chegando ao fim, mas eu preciso falar um pouco de educação. Nós tivemos aí um Ministério da Educação muito confuso e atrapalhado também, tanto que o ministro foi demitido depois de uma série de polêmicas e crises e confusões. Na opinião do senhor, inclusive, quanto professor, né, da universidade, como fica a educação depois dessa paralisia de 100 dias? Educação e relações exteriores são os ministérios do chamado auto-intitulado filósofo Olavo de Carvalho, sim, né? Sim. Esses são ministérios complicadíssimos e educação, vejam, é o maior orçamento de todos os ministérios que nós temos. Além de ser o orçamento mais estratégico, a pasta mais estratégica para o futuro do país. Quando nós temos um ministério que está, de alguma maneira, aparelhado por setores que acreditam que precisam lutar contra os professores ditos comunistas, etc., e que não tem muita clareza do que quer e de onde quer alcançar, a gente vê uma paralisia assim, constrangedora dentro do Ministério da Educação e que, de fato, nós aqui, como professores e os professores, principalmente da educação básica, nos municípios, ficam sem saber para que rumo nós vamos chegar.
E aí acontece aquilo que o professor Mário Sérgio Cortella chama de pedagocídio, que é as condições para educar, elas não existem mais. E o governo dobrou a aposta. Ao tirar o Vélez Rodrigues, né, ao demiti-lo, ele dobrou a aposta colocando uma pessoa tão radical quanto o Vélez Rodrigues, mas que parece ser operacional. E aí, se o Ministério da Educação continuar dentro desse viés, eu acho que dificilmente nós chegaremos a um patamar necessário para a gente ter ciência, tecnologia e educação de uma maneira adequada no Brasil. É esperar para ver, né, professor? Esperar para ver. Olha, muito obrigado pela sua presença aqui conosco e vamos voltar outras vezes para comentar um pouquinho mais sobre política. Estou à disposição. Professor José de Magalhães falando aqui conosco sobre o governo federal, e a gente vai fazer um intervalo comercial porque na volta do bloco vamos falar um pouco sobre o governo de Minas Gerais, que também completou 100 dias. Nós vamos receber aqui no estúdio o deputado estadual Luiz Humberto Carneiro, que é líder do governo de Minas na Assembleia Legislativa. É um minuto só, a gente volta já.